Olá a todos, bem-vindos, eu sou o Explicador e na próxima série de vídeos vamos estar a resolver o exame de Matemática A 2025, época especial. E já estamos a resolver a questão número 1, seja o diano uma sucessão tal que o limite de diano é igual a zero. Qual das expressões seguintes pode ser o termo geral de diana? Ou seja, basicamente o que nos perguntam é qual destas sucessões é que tem limite zero. E, para quem tiver um olhar mais treinado, provavelmente já descobriu qual é a resposta certa. Para quem tem um olhar menos treinado, se calhar vamos lá por tentativas até chegarmos na pior das hipóteses, há de ser a hipótese D, também são limites relativamente simples. Então vamos começar aqui pela linha A que diz, portanto, vamos então calcular o limite de 2 menos n ao quadrado sobre n. E, ou seja, neste contexto de sucessões, o limite é sempre quando o n tende para mais infinito, vamos substituir n por mais infinito. Fica 2 menos mais infinito ao quadrado sobre mais infinito. E aqui fica mais infinito ao quadrado ainda é mais infinito, fica 2 menos infinito, fica menos infinito sobre mais infinito, que é uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Muito bom. Como é que nós vamos levantar esta indeterminação? Vamos talvez colocar aqui este n ao quadrado em evidência. Ficamos com limite de n ao quadrado vezes... Ora, quando eu coloco n ao quadrado em evidência, aqui ficamos com 2 sobre n ao quadrado, que é para quando eu faço a distributiva, este n ao quadrado corta com este, menos, e aqui vou colocar 1. Portanto, n ao quadrado vezes 1 dá este n ao quadrado. E isto, e cá em baixo não vou fazer nada. Vou deixar aqui este n tal e qual como estava. O que é que eu posso simplificar aqui? Bom, este quadrado pode cortar com este n, e vamos lá ver se isto adianta de alguma coisa. Portanto, fica limite de n vezes 2 sobre n ao quadrado menos 1, ou seja, daqui fica mais infinito vezes o quê? 2 sobre mais infinito, que é 0, portanto, ou seja, qualquer constante a dividir por infinito é 0, 0 menos 1, que é menos 1. Menos 1 vezes mais infinito dá menos infinito. Ora, isto não é 0, portanto não é esta a opção correta. Muito bom, vamos então experimentar a hipótese B. E para B nós temos limite de menos 2 elevado a n. E este aqui é um bocado esquisito, no sentido em que nós sabemos que potências de base positiva superiores a 1 vão para mais infinito e potências de base positiva entre 0 e 1, não incluindo, vão para 0. Portanto, em termos de limites, mas este aqui é negativo, portanto não se aplica nenhuma dessas regras. Então, basicamente o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu posso sempre decompor qualquer número negativo no produto de menos 1 por número, portanto, o seu simétrico, elevado a n, e isto pelas regras das potências fica o limite de menos 1 elevado a n vezes 2 elevado a n. Limite desta coisa toda aqui. E esta sucessão aqui, menos 1 elevado a n, é bastante peculiar. Portanto, aqui estes só tem dois valores possíveis, dependendo se o n é par ou se é ímpar. E, portanto, eu vou decompor este limite em dois limites também. Um para o caso de n ser par e outro para o caso de n ser ímpar. E isto daqui vai-me dar origem a limite de... Ora, quando o n for par, este menos 1 elevado a n fica 1, e portanto fica só 2 elevado a n, caso n seja par, ou então limite de, se o n for ímpar, menos 1 elevado a n fica menos 1, fica limite de menos 2 elevado a n, ok? Mas este menos aqui já não está a ser afetado pela potência, ao passo que aqui estava. Aqui já está fora de, mas está dentro do limite, por isso é que eu coloquei aqui os expoentes. Caso n seja ímpar. E, portanto, aqui sei o quê? Ora, agora sim, já tenho aqui uma potência de base positiva superior a 1. E isto aqui vai para mais infinito. Isto tem limite mais infinito. Este aqui, bom, se não for óbvio, é assim, este 2 elevado a n também vai para mais infinito, mas está sempre a multiplicar por este sinal de menos. Como não está a ser afetado pelo expoente, é irrelevante se este expoente é ímpar ou se é par. Neste caso é sempre ímpar, né? Portanto aqui este menos até podia passar aqui para trás. O limite ficava menos limite de 2 elevado a n, isto aqui vai para mais infinito, e com este menos atrás, isto vai então para menos infinito. Então a conclusão é que nós podemos tirar daqui. Esta sucessão menos 2 elevado a n vai caminhar para mais infinito. Os termos pares vão caminhar para mais infinito, os termos ímpares vão caminhar para menos infinito, portanto ela vai sempre oscilando, portanto vai divergindo para os infinitos, mas vai sempre oscilando entre termos positivos e negativos, porque a seguir um par há sempre um termo ímpar, não é? E portanto esta sucessão nem sequer tem limite. Então vamos experimentar a hipótese C, e para a hipótese C temos que calcular o limite de menos 1 meio elevado a n.
e à semelhança daquilo que acontecia na situação anterior, continuamos a ter uma potência de base negativa. Vamos continuar aqui a aplicar esta situação do menos 1 elevado a n, porque isto é decomponível em limite de menos 1 elevado a n vezes 1 meio elevado a n. E, portanto, para calcular este limite, vou também calcular basicamente dois limites. Para o caso de n ter termos pares e para o caso de n ter termos ímpares. Portanto, fica então, se n for par, fica menos 1 elevado a n é 1 e, portanto, fica só limite de 1 meio elevado a n para e limite de menos 1 meio elevado a n, portanto aqui menos 1 elevado a números ímpares vai ser sempre menos 1, portanto é este menos que está aqui, caso n seja ímpar, mas mais uma vez este menos agora não está a ser afetado por esta potência e aqui ainda estava. Em termos de limites, agora uma vez que 1 meio é um número, sim, positivo, mas está entre 0 e 1, esta potência 1 meio elevado a n vai tender para 0, e isto vai para 0. E este aqui, bom, vou fazer a mesma coisa que fiz há pouco. Vou passar este menos para trás do limite, fica menos limite de 1 meio elevado a n. Este limite, tal como vimos aqui, continua a ser 0 e vou colocar este sinal de menos atrás, mas, ou seja, fica menos 0, que continua a ser 0. Portanto, quer o n seja par, quer o n seja ímpar, o limite desta solução é 0. Portanto, sim, oscila entre valores positivos e negativos, mas converge para 0 à medida que o n vai aumentando. E, portanto, então, vamos escolher em princípio este limite para ser a opção correta. Já agora, só a título de exercício, vamos só ver o que é que era a hipótese D. A hipótese D, tínhamos que calcular o limite de 2n mais 3 e substituindo o n por mais infinito, isto ia dar 2 vezes mais infinito mais 3, ou seja, 2 vezes mais infinito mais 3, que é mais infinito, e portanto não é a resposta correta. E já agora, se quiserem ajudar os vossos colegas a encontrar mais facilmente o meu canal, subscrevam, deixem um like no vídeo. E se precisarem de explicações, lá embaixo na descrição tem um link para o meu site.